Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Bíblia e Teologia. Esse é mais um episódio especial aqui para o canal, um episódio sobre curiosidades. Segundo episódio que estou fazendo sobre curiosidades. O primeiro foi curiosidades sobre o dilúvio e agora eu vou fazer esse curiosidades sobre a criação, que tem a ver um pouco também com o dilúvio. Tá bom? Antes de começarmos, só algumas coisas aqui. Vou deixar o endereço do Insta e Face, do Bíblia e Teologia. Acesse lá, segue lá, Bíblia e Teologia, o texto do sábado, dicas Bíblia e Teologia, tudo bem? Se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para receber notificações do canal e daqui a 5 segundos já começo aí com esse segundo episódio da série Curiosidades. Vamos lá então para o episódio 2 da série Curiosidades sobre a criação. Eu listei aqui pelo menos 6 curiosidades. Como a proposta aqui do canal agora é fazer vídeos mais curtos, de 10 minutos mais ou menos, então não dá para falar muita coisa. Você pode aí escrever, comentar, perguntar, criticar, tá certo? Então vamos aí então às curiosidades. A criação está escrita ali então em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A primeira curiosidade que eu trago aqui é sobre as teorias científicas a respeito do surgimento do universo. Nós temos o evolucionismo, que é o mais conhecido, temos o criacionismo bíblico e tem o criacionismo científico. Não sei quem já ouviu falar da teoria do design inteligente, que diz que todas as coisas foram projetadas milimetricamente, a distância de cada coisa, o universo foi projetado. Mas algumas pessoas, cientistas que postulam essa teoria, não são necessariamente cristãos. Podem ser islâmicos, podem ser agnósticos, quer dizer, sem religião, porque eles não estão comprometidos com a Bíblia, e sim comprometidos com essa teoria que diz que tudo foi desenhado no universo. Inclusive, a distância de todas as coisas para a Terra proporcionar vida na Terra, entre outras coisas também. Mas nós cristãos acreditamos no criacionismo bíblico, como eu falei, como está descrito ali em Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí nós entramos então na segunda curiosidade sobre a criação das coisas físicas, materiais, do universo que nós estamos conhecendo, que é a respeito dos dias. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no sétimo dia. E aí vem a pergunta: são dias literais ou não são? É complicado responder essa pergunta, é realmente uma polêmica, uma curiosidade, porque muitos se perguntam como pode Deus ter criado tantas coisas em apenas 6 dias? Como pode o texto de Gênesis ser literal a esse ponto? O texto de Gênesis diz que a cada criação houve tarde e manhã, ali significando um dia inteiro. Olha, algumas teorias sobre isso. A maioria dos cristãos conservadores consideram como dias literais mesmo, mas pode não ser dias literais. Por quê? Eu gosto de pensar numa teoria que é a teoria do nosso tempo, do que nós podemos conhecer, versus o tempo de Deus, tá bom? Chamado Kairos, que é geralmente atribuído ao tempo de Deus, e o Cronos ao nosso tempo. Porque às vezes o que para nós pode parecer, né, um dia, e pode ter sido um dia mesmo, mas o tempo de Deus, na criação de Deus, pode ter passado muito tempo, entendeu?
que se encaixa ali. Para nós é como se fosse um dia. Como o texto de Pedro diz, 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que se passou. Então, essa teoria dos dias é uma curiosidade que tem a respeito da criação. E isso puxa outra curiosidade, que é sobre a questão do tempo do universo. Se nós contarmos o tempo de acordo com a Bíblia, a Terra não tem mais que 6.000 anos. Só que a datação bíblica, principalmente do Antigo Testamento, não era como a de hoje. Eles às vezes arredondavam, colocavam uma geração como se fosse 40 anos, por exemplo. As datas, né? O tempo que o povo viveu antes, também era antes do dilúvio, como eu falei nas curiosidades sobre o dilúvio, era diferente do tempo após o dilúvio que os homens passaram a viver menos. Então, alguns dizem 12.000 anos, a ciência diz hoje 13 bilhões de anos a partir do Big Bang, tá bom? Essa é outra curiosidade que puxa a quarta curiosidade, que é a teoria do Big Bang. Pouca gente sabe, mas a teoria do Big Bang reforça o criacionismo, ok? Porque antigamente, antes da teoria do Big Bang e antes da modernização da ciência, a maioria das pessoas que não eram cristãs pensavam que o universo sempre existiu, que o universo é eterno, que as coisas são eternas, que não houve criação. Tudo sempre esteve aí. Mas a Bíblia sempre disse, há 2.000 anos atrás, pelo menos, que tem os manuscritos bíblicos, que teve um começo, que o universo surgiu através da criação de Deus. E a teoria do Big Bang provou exatamente que o universo teve um início. E não somente isso. Stephen Hawking, em seu livro Uma Breve História do Tempo, que eu estou lendo agora, diz o seguinte, diz que o tempo também começou no surgimento do universo, a partir da teoria do Big Bang, que diz que a partir de uma singularidade houve uma explosão e o universo passou a ser formado. Muitos ligam isso com quando Deus diz haja luz, que é a primeira palavra de Deus ali no Gênesis, haja luz. Pode ser essa explosão do Big Bang. Inclusive, a Igreja Católica aceitou com uma teoria que tem ligação com o cristianismo e com a Bíblia. Mas, como eu ia falando, o tempo, não só o espaço, começou. Stephen Hawking diz que não há como falar de tempo antes do surgimento do universo. Antes, o universo teve um início e ali começou a existir o tempo. Isso começou a ser provado já com Einstein, que falou que o tempo é relativo, que o espaço é relativo. Então não era fixo, não é eterno. Eterno somente Deus, a Bíblia, sempre esteve certo. Porque Deus vive na eternidade. Deus não tem início e não tem fim. E a teoria do Big Bang mostra isso, que o que tem início e o que tem fim é o que foi criado, é o que é material. Então isso explica um pouco de como Deus está acima de todas essas coisas. Deus criou o próprio tempo também. A quinta curiosidade é sobre a teoria da evolução. A teoria da evolução é realmente curiosa. Ela não tem provas concretas e as pessoas falam, ensinam como se fosse verdade. Ela propõe que houve milhões de anos para que essas evoluções acontecessem, mas que nós não podemos observá-las agora. Isso é simplesmente um jeito de tornar possível ou impossível, que é essa teoria da macroevolução, de que saiu da água e começou a andar e ganhou asas e depois virou ser humano. Isso não é provado, nunca foi provado. Uma espécie nunca se torna outra espécie. Ser humano sempre foi ser humano, cachorro sempre foi cachorro. Talvez houvesse outras espécies de hominídeos que foram extintos, como há animais que são extintos também, mas isso não prova que houve uma evolução. Então, é uma curiosidade de como a teoria da evolução, a partir do seu criador lá, que também ele era evangélico, filho
de pastor luterano, agora eu esqueci o nome dele, da teoria da evolução, Charles Darwin, isso mesmo. Como que ganhou tanta força no mundo sem ter aí uma prova concreta sobre isso? Inclusive, outra curiosidade, há cristãos hoje que se dizem evolucionistas criacionistas, que dizem que Deus deu o start para que começasse a teoria da evolução. Mas isso também não tem a ver com a Bíblia, não está de acordo com a Bíblia. E a última curiosidade é sobre os dinossauros, que eu esqueci de falar no vídeo de curiosidades sobre o dilúvio. Por que tem a ver com o dilúvio também? Porque é o seguinte, há duas teorias principais no meio cristão. A primeira teoria é uma teoria mais mística, que diz que no primeiro versículo de Gênesis, que diz que a terra era sem forma e vazia, que primeiro criou Deus os céus e a terra, e então a terra era sem forma e vazia. Então alguns se perguntam, o que tornou a terra sem forma e vazia? Aí tem essa teoria mais mística de que existiam os dinossauros, que Deus criou primeiro os dinossauros, e então a queda desse meteoro, que a ciência diz que extinguiu os dinossauros, na verdade foi a queda de Satanás dos céus, que causou uma grande explosão na Terra e extinguiu os dinossauros. E então, a partir dali, Deus renovou a Terra, criou o Éden, Adão e Eva colocou ali no jardim. Então, essa é a teoria principal, mais mística, não principal, tá bom? Mas que muitos evangélicos acreditam. A outra teoria, que é mais provável, é a teoria de que humanos e dinossauros coexistiram juntos, certo? E que provavelmente esses animais foram sendo extintos, porque foi muito tempo antes, desde Adão e Eva até o dilúvio, por exemplo. Essa teoria postula que a grande parte dos dinossauros foram extintos exatamente no dilúvio, de que Deus não chamou eles para serem preservados, porque, lógico, eram animais grandes também e não caberia na arca, assim, falando de forma prática, e que existiram junto com seres humanos assim. Há evidências disso. Os seres humanos viviam muito nas cavernas naquela época, porque ainda não havia desenvolvido tantas coisas e era um meio melhor de se proteger dos animais e talvez desses grandes animais. A Bíblia fala de grandes animais, por exemplo, no livro de Jó, cita ali o Leviatã e o Behemoth, que são descrições parecidas com a de dinossauros, com fósseis de dinossauros que são achados. Ok, passei um pouco do tempo, tá aí essas 6 curiosidades aí sobre a criação. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo aqui do canal Bíblia e Teologia das nossas séries. Deus abençoe vocês.